agora com você, o programa Tempo de Cantar, sob a direção do pastor Neiró de Andrade. Compartilhando da Graça com a pastora Ana Suzy. A paz do Senhor Jesus, quero aqui compartilhar da graça do nosso Deus com a sua palavra. Em Gênesis, no capítulo 29 e no versículo 31, diz assim: Vendo, pois, o Senhor que Leia era aborrecida, abriu a sua madre, porém Raquel era estéril. Quando lemos a história de Leia, ensina que Leia ela foi rejeitada pelo homem, aquele que seu pai deu a casamento, Jacó. Jacó, por fim, amava Raquel, que era sua irmã mais nova. Leia sentiu essa rejeição. E nós aprendemos com a história de Leia que mesmo na rejeição, primeiro, ela vê a dor e sente a dor que muitas vezes muitas pessoas ignoram. Então, muitas vezes a rejeição que você enfrenta, outras pessoas não conseguem entender. E essa mulher nos mostrou que no meio da rejeição, ela sente a dor daquele que era para amá-la, mas aquele que rejeitou como sua esposa. Segundo ponto, Deus deu a providência em meio à rejeição. Raquel, por fim, não podia ter filhos e ela deu filhos a Jacó. Filhos para a mulher nessa época era algo muito especial. A mulher que não tinha filhos não tinha valor, porque ela era escolhida para procriar, para ter filhos. E Raquel não podia ter filhos, mas Leia deu filhos e ela sentiu o cuidado de Deus no meio da sua rejeição. A rejeição fez ela focar em Deus. A rejeição fez ela alcançar os milagres e as promessas. Deus redime nossa história de rejeição, história que muitas pessoas não conhecem. Assim como Leia alcançou a misericórdia, o amor de Deus no meio de toda essa história de rejeição, você também alcança o amor de Deus, que é o nosso Pai e que não nos abandone. Não importa o período do que você foi rejeitado, não importa quem te rejeitou, mas eu sei que no meio de tudo isso, Deus, Ele cumpre promessas e Ele traz de volta a alegria e o milagre de ser aceito e amado por Ele. Que Deus te abençoe e que você possa fazer da sua história de rejeição uma história linda, uma história de promessas e uma história de milagre. Deus te ama e isso que é muito importante e é isso que vai manter você de pé, porque você não é rejeitado por Ele. Que Deus te abençoe.
Conheça mais da ADSM através dos canais no YouTube, TV ADSM, no Instagram, @ADSM_oficial e no Facebook, facebook.com/ADSM-oficial. Segundo livro de Reis, capítulo número 5, versos 11, 12 e 13. Quem já achou, diga eu achei, pastor. Alex, me ajuda aqui um pouquinho. Vamos lá então, gente. 1, 2, 3. Amém. Podemos assentar, irmãos. Eliseu foi o sucessor de Elias. Elias é um dos mais importantes profetas das Escrituras. Tão importante que no dia da transfiguração de Jesus, o representante dos profetas foi justamente Elias. A Bíblia declara o nome de 48 profetas e 7 profetisas. E deste todo, o homem escolhido para aquele momento representar os profetas foi justamente Elias. Isso está lá no livro de Mateus, mas também está no livro de Lucas. Lucas capítulo 9, verso 28, vai lá. Lucas 9, 28. E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, a João e a Tiago, e subiu ao monte a orar. E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e as suas vestes ficaram brancas e muito resplandecentes. E eis que estavam falando com ele 2 varões, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Então, a lei representada por Moisés e os profetas representados por Elias falavam com Jesus acerca da morte de Jesus que haveria de se cumprir em Jerusalém. É dizer de outras formas que as Escrituras, a lei e os profetas têm um objetivo: revelar a que Jesus veio ao mundo. E Elias foi este homem representante dos profetas. Elias foi levado ao céu de uma forma maravilhosa. Isso está registrado no segundo livro de Reis, capítulo 2, verso 11, depois vocês leiam. Eles estavam andando, Elias e Eliseu, e de repente apareceu um carro de fogo que passou e separou os dois, e então Elias foi levado ao céu num redemoinho. Então, este é um homem que não experimentou a morte, um homem de Deus. Numa ocasião, ele enfrentou situações muito difíceis,
Por isso, Jesus disse que o João Batista tinha vindo no espírito do Elias, porque o Elias botou o dedo no nariz do Herodes, dizendo que ele do Acabe, dizendo que ele estava em pecado, e João Batista botou o dedo no nariz de Herodes, dizendo que ele estava em pecado. Então era um homem impetuoso, e coube a Eliseu suceder um homem como este, com esta envergadura espiritual. Eliseu começou então a trabalhar, servindo ao Senhor. A primeira grande manifestação disto, depois da travessia do rio, quando ele abriu o rio com a capa de Elias, foi que ele mandou cavar uns buracos num lugar deserto, onde havia 3 exércitos preparados para a guerra, e eles estavam com medo de morrer de sede, porque não tinha água ali. E Eliseu mandou furar poços, cisternas, e ele disse: amanhã vai ter água para todo mundo aqui. E houve água, sem chuva, sem vento, sem nada, e isto está registrado no 2º livro de Reis, capítulo 3. Em outra ocasião, pelo poder de Deus, Eliseu disse para uma senhora que ela tomasse vasos emprestados das vizinhas, para neles colocar aquilo que ela tinha de precioso, que era o seu azeite em casa. E deu certo, a mulher pagou a dívida, libertou seus filhos e viveu muito bem dali por diante. E daí nós temos uma lição interessante, que é: você nunca pode dizer que não vai precisar de alguém. Guarde isto, porque esta mulher, para poder receber a bênção, ela precisou das vizinhas e das amigas, para colocar naquelas vasilhas o azeite. Tome cuidado, para que você não fique o tempo todo se indispondo com alguém, porque pode chegar uma hora que você vai precisar dessa pessoa. Mas o assunto não é este. Em outra ocasião, Eliseu, pelo poder de Deus, profetizou o nascimento de um menino, e Deus abençoou muito essa história. O menino depois morreu, mas pelo poder de Deus, Deus o trouxe de volta à vida no ministério de Eliseu. Mais tarde, pela graça de Deus, Eliseu corrigiu problemas que foram gerados porque inadvertidamente algumas pessoas colocaram veneno na panela. Profetas jovens, que às vezes não vigiam muito, colocam veneno nas panelas de alimentar o povo de Deus. Isso traz dor de cabeça, mas pela graça de Deus, Eliseu corrigiu isto. Em outra oportunidade, Eliseu tinha um grupo de 100 homens e pouca comida. Então ele mandou que trouxessem 20 pães, que era tudo que tinha, e com 20 pães, todos os 100 homens soldados foram alimentados, bem alimentados, e se fartaram. Então, isso tudo estava meio que adstrito ao povo de Israel. Mas agora Deus queria fazer um milagre público, que todo mundo pudesse conhecer o Deus de Israel. E chegamos a este episódio do capítulo 5 do livro de Reis. Bom, lá no governo da Síria, havia um soldado importante, comandante, que era muito bem conceituado, festejado, celebrado. O nome dele era Naamã. Naamã tinha o respeito do seu povo e de todas aquelas pessoas com quem ele interagia. Ocorre que, apesar das divisas que tinha, do poder que ele exercia, embaixo da capa dele estava a lepra. E a lepra é um negócio muito complicado, porque naquele momento da história não havia nenhuma cura.
Eu me lembro quando eu ainda era criança, havia em Carapicuíba um leprosário, porque não havia cura. Então as pessoas com essa doença iam para lá e ficavam lá até partirem para a eternidade. E um ou outro, pela graça de Deus, se recuperava, mas era muito raro. Agora imagine isto na época de Eliseu. E este homem, por mais portentosa que seja a sua presença, as divisas e cargo, etc., debaixo da farda havia lepra. Porém, na casa dele trabalhava uma menina, e esta menina conhecia o Deus de Israel, e ela não tinha no coração dela lugar para mágoa. Ela fora levada cativa para a Síria, mas ao ver o sofrimento do patrão, ela não disse bem feito, ela não disse mexeu com o povo de Deus, agora vai penar. Não, porque no coração de quem serve a Deus não tem espaço para isso. No coração de quem serve a Deus há espaço para misericórdia. E a graça de Deus age quando nós damos lugar a esta graça de Deus. Aquela menina falou com a patroa dela. Se o patrão tivesse lá em Samaria, onde tem um profeta de Deus, ela se referia a Eliseu. Ele, este profeta, o restauraria da lepra. A esposa conversou com o marido, e o marido conversou com o rei. O rei então, ao ouvir o seu comandante, fez uma carta. Agora me chama a atenção que as pessoas acreditaram numa menina que a gente não sabe o nome, a gente não sabe a idade, a gente não sabe nada dela, mas o fato dela ter dito aquelas palavras à mulher do comandante, fez que a mulher do comandante acreditasse nela. E quando a mulher falou com o marido acreditou na mulher, que tinha acreditado na menina. Então Naamã foi conversar com o rei, e o rei acreditou no Naamã, que tinha acreditado na mulher, que tinha acreditado na menina. Agora, quem é que fez isto? Quem é capaz de traduzir uma palavra simples ao coração de quem precisa? Só Deus é capaz de fazer isto. Pregador nenhum é capaz de fazer isto. Só Deus é capaz de fazer isto. É o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Só o Espírito Santo faz isto. Então, a carta dizia mais ou menos assim: eu estou enviando para você Naamã. Ele é meu servo, e eu estou enviando ele aí para que você o restaure da lepra. Mas a carta estava endereçada ao rei de Israel. Irmãos, o rei de Israel, por mais importante que seja a sua posição, entende e reconhece a sua limitação, e reconhecer a limitação é sinal de inteligência. Ele disse assim, o rei, depois de rasgar a roupa: sou eu Deus para matar ou para vivificar? Para que este envie a mim
para restaurar a um homem da sua lepra? Irmãos, essa declaração beira ao desespero. E ele completa que o rei da Síria estava procurando uma ocasião para a deflagração da guerra novamente. Agora lembrem-se que a menina que mora na casa do Naamã já tinha sido levada cativa de Israel. Houve um tempo de batalhas. Israel perdeu a guerra para a Síria. E nessa perda da guerra, levaram a menina. E é justamente esta menina que Deus está usando para trazer aquele povo que judiou de Israel, para pedir ajuda a Israel. Estão conseguindo entender, gente? Agora prestem atenção em mais uma coisa. Naamã era um homem importante, como disse. E o rei, além de dar a carta, entregou para o Naamã um valor em dinheiro muito grande: prata, ouro e vestidos. Está no verso 5. 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 mudas de roupa. Um talento grego, também era chamado de ático, pesava alguma coisa perto de 20 quilos. O talento romano pesava 32 quilos. O talento egípcio pesava 27 quilos. O talento da Babilônia tinha duas modalidades. Uma que eles chamavam de leve, pesava 30,3. E o que eles chamavam de pesado, pesava 60,6 quilos. Um talento. Os hebreus chamavam isso de kikar. E para Israel, um talento pesava 58 quilos. 58,9, eu acho. O ciclo de ouro tinha mais ou menos 11,4 gramas. 6.000 ciclos de 11 gramas dá bastante quilo de ouro. Então veja, era um presente valioso. Mas nós não estamos aqui a falar de dinheiro, estamos aqui a falar de um milagre operado pelo Deus de Israel, usando um rio de Israel e um profeta de Israel. A palavra da menina foi determinante para a decisão de Naamã. E a carta do rei deixa claro, deixa patente, que segundo ele pensava, o profeta pertencia ao rei de Israel. Mas o profeta não pertence a rei nenhum. O profeta é de Deus, sempre. E a menina tinha falado do profeta e não do rei. Deus queria que aquela cura fosse uma questão divulgada. Então, quando Eliseu soube que o rei tinha rasgado a roupa, o Eliseu mandou um mensageiro falar com o rei, dizendo para o rei: deixa ouvir a mim, e saberá, não saberás, saberá, ele vai saber, não você, ele vai saber que há profeta em Israel. Ou seja, deixa o Naamã vir aqui, que o Naamã vai saber que tem profeta em Israel. Entenderam bem, sim ou não? Ok. O grande e respeitado homem de confiança do rei da Síria foi, e ao chegar lá, parou na porta da casa do Eliseu. Eliseu não saiu, mandou um mensageiro, dizendo para ele: vai lá e lava-te 7 vezes no rio Jordão, e a tua carne vai se tornar nova, e você vai ficar purificado.
Aquele homem não gostou, porque ele estava acostumado a ser paparicado, estava acostumado a ser celebrado, estava acostumado a ser mimado. E há certas pessoas que têm dificuldade quando os mimos a que está acostumado não surgem. E isso deixa muito bravo, porque na cabeça dessas pessoas, todo mundo precisa mimar. Isso é um problema, porque o homem de Deus não se dobra a isso. O homem de Deus não se dobra a isso. Não é uma falta de respeito, não é uma falta de consideração. É um modo de Eliseu dizer que quem faz o milagre é Deus, o Deus de Israel. Não é o rei de Israel e não é Israel, e não é o rio de Israel. Quem faz o milagre também não é o profeta de Israel. Quem faz o milagre é o Deus de Israel. Entenderam bem, gente? Sim ou não? Ok. Eliseu estava mostrando aquilo que nós todos já sabemos, que o poder pertence a Deus. Vai lá no livro dos Salmos, o Salmo 65, versos 5 até 12. Salmo 65, de 5 a 12. Com coisas tremendas de justiça não responderás, ó Deus da nossa salvação. Tu és a esperança de todas as extremidades da terra e daqueles que estão longe sobre o mar. Agora vai no Salmo 62, porque eu dei o endereço errado. É Salmo 62, verso 5. Isso. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo, em todos os tempos. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira. Pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos desvaneçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvi, que o poder pertence a Deus. E vi também, Senhor, a ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. O poder pertence a Deus. Ainda que Deus disponibilize este poder aos seus servos, como Jesus disse, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e se você beber alguma coisa mortífera, não vai fazer mal algum. É poder, mas o poder pertence a Deus. Todo poder exercido por homem é um poder delegado por aquele que tem todo o poder. A ele seja a glória para sempre. Eliseu também estava afirmando, com a atitude dele, que nem a riqueza, e nem o prestígio, e nem a posição podem comprar a bênção de Deus. E com isto eu devo pontuar algumas coisas muito importantes aos meus irmãos. Número 1, há quem perca a bênção por causa do seu orgulho, por causa do seu senso crítico. Humildade e fé produzem libertação às pessoas. Jesus enfatizou isso.
Mateus capítulo 18, verso 3, Jesus disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Ou seja, com o nariz empinado e arrogância, não entra no reino dos céus. O Jordão pode ter seus problemas, e tem. Mas o que está em jogo não é mais valioso do que ter rios melhores ou mais interessantes no mundo afora. Muita gente olha para dentro da igreja e aponta que existem rios melhores, como é o caso de Naamã. Ele está olhando para o rio de Israel e dizendo que na Síria tem rios melhores. Há pessoas que, ao olharem e colocarem para funcionar o seu senso crítico, percebe que na igreja tem problemas. Olha para o colega e diga: não se assuste, mas na igreja tem problema. E às vezes o problema está no púlpito, no ministério, em pessoas de liderança, no meio de irmãos. E aí alguém fica dizendo: porque tem problema ali, tudo não vale nada. É disto que o Senhor nos fala hoje. Quantos de nós já vimos coisas tenebrosas? Uma vez eu estava com a minha esposa, já era 1h da manhã, 1h30 da manhã, o telefone tocou e um cidadão resolveu falar um palavrão. Eu fiquei ali, levantei, fui orar, fiquei bravo. Depois o Senhor falou comigo e eu fiquei quieto. Existem coisas que acontecem e a gente não sabe explicar. Como é que a gente vai explicar que Naamã viu no rio Jordão algo inferior ao rio Abana e ao rio Farpar que tem lá na Síria, em Damasco? Porque, segundo o que ele enxerga, as coisas de lá de fora, para ele, na cabeça dele, são melhores do que as coisas que estão ali em Israel. E ele, na cabeça dele, acha que por ser o que é e por ser quem é, as pessoas deveriam tratá-lo de forma diferente. E ele pensou que o homem de Deus ia chegar na frente dele, levantar a mão, fazer lá um passe, e ele ficaria pronto. Mas quem faz o milagre não é o profeta, é o Deus do profeta. Irmãos, nós não adoramos a Israel, nós adoramos ao Deus de Israel. Nós não adoramos a igreja, nós adoramos ao Deus da igreja. Nós não confiamos nos rios de Israel, nós confiamos no Deus de Israel. Nós não confiamos nas liturgias da igreja, nós confiamos no Deus da igreja. Levanta a mão aí bem alto, diga: eu sei que a igreja não salva, que o pastor não salva, que o ministério não salva. Eu sei que Jesus Cristo salva. Ao ser dirigido para o Rio Jordão, acendeu em Naamã o seu senso crítico, porque na avaliação dele, lá em Damasco tinha coisa melhor do que em Israel. Como há muitas pessoas que, ao acenderem o seu senso crítico e muito
levados por sites de informação, de gente que tem o pecado da maledicência, às vezes ficam dizendo, entrar lá para cá, para quê? Porque se aqui eu faço isso, faço aquilo outro. Na verdade, o Rio Jordão é caudaloso, especialmente nas cheias, né? O que não muda nada, porque não é o rio quem cura. Não foi o rio que curou Naamã. Quem curou Naamã foi o Deus de Israel, que usou o rio e usou o profeta. Estou me fazendo entender? Quando você recebe uma bênção de Deus, louve a Deus, adore a Deus, glorifique a Deus, exalte a Deus, bendiga a Deus, porque é Deus quem usa os seus canais. Deus usa a igreja, Deus usa o ministério, Deus usa o pastor, Deus usa a banda, Deus usa o coral, Deus usa os jovens, Deus usa as meninas da coreografia, Deus usa a turma. Ele é o Senhor. O que está escrito aqui? Por quê? Porque aqui não é lugar de pregar o que eu penso. Aqui não é lugar de falar o que eu acho. Aqui é lugar de falar em nome do Senhor Jesus. Por isso, quem não tem misericórdia de quem ouve, não tem autoridade para falar. Por mais que diga que tenha autoridade. Então veja, no meio do povo de Deus também há rios caudalosos às vezes. Ou não tem? De vez em quando a gente tem uma notícia que deixa a gente de cabelo arrepiado. Ou não tem? Mas, irmãos, nós servimos ao Deus de Israel, ao Deus Todo-Poderoso. Segunda coisa para você pensar: ainda bem que Deus continua usando pessoas comuns. Os servos de Naamã, quando viram que ele ficou indignado, foram conversar com ele. E olha o que eles disseram. Verso 13. Meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele, lava-te e ficarás purificado. Ou seja, eles estão dizendo para o Naamã que, apesar do senso crítico de Naamã, apesar da situação que ele estava vivendo, ele podia repensar. E esse é o nosso papel, de dizer para as pessoas que por vezes têm senso crítico: repense, porque nós servimos ao Deus de Israel. É a Ele que nós anunciamos. Nós pregamos a Jesus Cristo e esse crucificado para a salvação de todo aquele que crê. Muita gente pensa que o milagre de Deus requer coisas mirabolantes. Mas o que a gente aprende aqui é que o poder pertence a Deus e que, sendo assim, os homens que falam em nome de Deus precisam ter o crivo, precisa ter a autoridade de Deus. Jesus disse que em certo momento da história ele vai separar bodinho de um lado, ovelhinha do outro lado, e vai dizer para os bodinhos: show, chispa, vai embora, apartai-vos de mim, maldito. E eles vão dizer assim: mas peraí, no teu nome nós expulsamos demônio, no teu nome nós profetizamos. Quem expulsa demônio e profetiza não é crente, não? No teu nome nós curamos doentes. Aí ele vai dizer assim: nem conheço vocês, estão falando em meu nome, mas eu não sei quem são vocês. Vai olhar para o outro lado, vai dizer: vem para cá, vem morar comigo, vem para a casa do meu pai aqui, vem cá. Eles vão dizer: mas a gente não merece. Ele vai dizer assim:
Um dia eu estava com fome, você me deu comida. Outro dia eu estava com frio, você me deu uma blusa. Outro dia eu estava com sede, você me arrumou um copinho d'água. Uma vez eu estava doente, você foi me visitar. Outra vez eu estava preso, você foi lá me ver. Eles vão dizer assim, mas nós nunca te vimos assim. Ele vai dizer, não, é que você não percebeu. É que quando você fez isso a um dos meus pequenininhos, você estava fazendo para mim. Leia lá, Mateus 25:40. Essa TV ADSM merece que a gente, louve a Deus por isso. Olha lá. Respondendo o rei lhes dirá, em verdade vos digo que quando fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então, há pessoas que Deus conhece, e há pessoas que dizem, nem sei quem você é. Embora falem em nome dele, façam milagres em nome dele. Está doendo muito? Está doendo muito? Vocês estão aí? Muita gente pensa que o milagre requer coisas mirabolantes, mas o poder pertence a Deus. Terceira coisa para você pensar: a obediência à palavra recebida em nome de Deus traz resultados extraordinários. E foi o que aconteceu. Naamã então desceu ao rio, mergulhou 7 vezes. Eu não estou aqui para dizer, mergulha a primeira, levanta e ainda. Não. Deixa isso para os bons pregadores. O que eu estou dizendo é, ele cumpriu a palavra que recebeu. E ao cumprir a palavra que recebeu, as coisas aconteceram. Por isso que a Bíblia diz, não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da palavra. Não basta ouvir e prestar atenção, é necessário pôr em prática a palavra que ouviu. Nós não sabemos o porquê dos 7 mergulhos. Podia ser 5, 4, 8, 38, 47. Isso não é doutrina para você mergulhar 7 vezes numa piscina e sair novo, na fonte da juventude espiritual. Já apareceu isso por aí. O poder pertence a Deus. Existe uma multiforme graça de Deus. Multiforme graça de Deus significa que a graça de Deus se manifesta em muitas formas diferentes. Não é uma receita de bolo. Se você quiser receber a bênção, tem que subir na montanha e ficar lá não sei quantas horas, depois descer. Não. Aliás, Jesus ensinou umas coisas tão interessantes que se a turma lesse a Bíblia não fazia tanta bobagem. Quando você tem um caso muito difícil, Jesus não fala assim, quando a situação for muito complicada para você, muito difícil para você, quando tiver muito complicado, você sobe a montanha e fica lá. Jesus falou isso? Não. O que ele falou? Entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai secretamente. E o teu pai que escuta secretamente e vê secretamente, vai te recompensar publicamente. Olha para o colega e diga, não é mais fácil obedecer Jesus? Qual foi o dia que Jesus instituiu uma campanha? Mostra para mim, um dia só que ele fez. Campanha de 7 não sei o que lá, campanha de 15 não sei o que lá, campanha de 20 não sei o que. Quantas vezes? Não, ele só quer que você seja crente. Olha para o colega e diz, entendeu isso? Pelo poder de Jesus Cristo, se liberte. Liberte-se. Jesus Cristo te pôs livre. Agora não esqueçam que existe uma lei perfeita da liberdade. Significa que toda liberdade requer
responsabilidade. Veja, a generosidade é uma bênção, mas ela pode ser um tropeço para quem é propenso à ganância. Eliseu estava na presença de Deus, e olha como está escrito aqui, verso 16. Vamos ver o verso 15 primeiro, tá ok? Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e se colocou diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Mais ou menos assim: fui muito abençoado, quero te dar uma oferta generosa. Qual era a oferta generosa? Aquele tantão de ciclos de ouro, aquele tantão de talentos de prata, aquele tantão de roupa nova. Já que você me abençoou, quero te dar uma oferta poupuda, uma oferta muito marcante, que vai chamar a atenção da Receita Federal, e a Receita Federal vai te perguntar, e você vai ter que dizer que existia na sua igreja uma pessoa que se sentiu muito feliz, e aí depositou na sua conta. Irmãos, Jesus Cristo já te deu liberdade suficiente. Naamã foi entregar isto, mas o homem de Deus estava na presença de Deus. Verso 16. Porém ele disse: vive o Senhor em cuja presença estou, que a não tomarei, e instou com ele para que a tomasse, mas ele recusou. Olha para o colega e diga: tem bênção que é um problema. O Naamã chamou de bênção, tome uma bênção, mas ele diz: essa bênção eu não quero não. Olha para o vizinho e diga: fica esperto. Bênção que te amarra não é bênção, é prisão, é algema, é corrente. Alguém te dar alguma coisa, te posicionar em algum lugar a troco de qualquer coisa, não é bênção, é prisão. Entenderam bem? Se você for, vou te fazer assim, 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 cuidado, nem tudo é bênção. Às vezes o Naamã chama de bênção, e ele é bem intencionado, não é mal intencionado. Mas se você estiver na presença de Deus, Deus te dará discernimento. Não estou dizendo que ninguém pode fazer nada pelo irmão que o ajudou, não é isso não. Só fiquem espertos para que a ganância não tome o lugar que só pertence a Deus. Geazi, por outro lado, ficou cego. Geazi era um obreiro que trabalhava lá. E tem gente que não pensa muito, sabe? E aí acha que o reino de Deus é motivo de alcançar coisas para si. Geazi era assim. E Geazi correu atrás do Naamã, está no verso 20. Correu atrás do Naamã. E quando ele correu atrás do Naamã, ele alcançou Naamã. E olha como é que está a frase lá no final: hei de correr atrás dele e tomar dele alguma coisa. Cabeça de gente que está na obra de Deus pensando em como tirar alguma coisa de alguém que vem na obra de Deus precisando de Deus. Verso 21. Geazi alcançou Naamã, e o Naamã parou
e perguntou para ele se estava tudo bem. Verso 22, ele disse: está tudo bem, meu senhor que me mandou aqui. Mentiu. Ele me mandou dizer que agora mesmo vieram os jovens dos filhos dos profetas da montanha de Efraim e colocou detalhe na mentira. Tem gente que é tão especialista em mentir que coloca detalhe na mentira. E ele pediu lá. Verso 23. Naamã disse: tá bom, pega aí 2 talentos. Instou com ele e amarrou 2 talentos de prata em 2 sacos com 2 mudas de vestes e pô-las sobre 2 dos seus moços, porque pesa, é pesado. E eles levaram. Chegou lá, o Geazi, para não chegar com aqueles moços, né, pegou da mão deles, despediu os rapazes e eles foram embora. Verso 25. Então, depois que ele guardou as coisas lá escondidas, escondendo o pecado dele, ele se colocou diante do Eliseu e disse para o Eliseu, e disse o Eliseu para ele: onde é que você estava? De onde é que você veio? E ele mentiu de novo: eu não fui a lugar nenhum. Porque uma mentira chama outra. Quando uma pessoa mente, ele precisa contar outra mentira para justificar a primeira mentira. Próximo. O Eliseu disse para ele: o meu coração foi com você. Quando aquele homem voltou de sobre o seu carro e encontrou você. Olha o que Eliseu está dizendo para ele: isso era ocasião para você pegar prata, vestes, olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Uau! Ele está dizendo que se ele não tivesse feito essa bobagem, Deus tinha tudo isso para ele. Mas a ganância fez muito mal àquele rapaz. Ele mentiu para receber a oferta, ele mentiu para esconder o pecado. E Eliseu declarou que ele perdeu muito. Mas não é só isso, é pior. Veja o próximo. Portanto, a lepra de Naamã vai pegar em você. Ou seja, aquela pessoa entrou em busca de um socorro, recebeu o socorro. Quando ele foi pagar pelo socorro, aquele que tinha autoridade de Deus disse não, mas aquele que não tinha autoridade de Deus disse sim, e pegou o dinheiro dele. E o problema daquele rapaz passou para o moço, e não foi só para ele não, foi para ele e para sua semente para sempre. E ele saiu de diante de Eliseu branco como a neve, leproso. Qual é a advertência, irmãos? Hebreus capítulo 13, verso 7, a Bíblia diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. É dizer de outra forma, observem bem o seu pastor. E se em algum momento você perceber que há facilidade de você alcançar coisas sobre as quais o teu pastor te adverte não receber, cuidado, para que você não venha sofrer consequências pesadas de não ter ouvido. Os rios continuam caudalosos, ainda há dificuldades e problemas. Aliás, a igreja não é lugar de gente perfeita, né? Mas é lugar onde todos os imperfeitos vão melhorando.
Quem aqui já foi pior do que é hoje? Levanta a mão aí. Quem já foi pior do que é outro, diga: eu já fui. Pois é. Mas você está sendo melhorado dia a dia. Todos os dias Deus vai cuidando da gente para a gente ser um pouquinho melhor do que foi no dia anterior. O nome disso é santificação. Por isso Paulo diz: o que mentia não mente mais, o que se prostituía não se prostitui mais, o que furtava não furta mais, antes trabalha com a mão para ter com que se sustentar e ainda ajudar o outro. Ou seja, vai mudando. Os rios continuam caudalosos, mas todos os que estão próximos deste rio podem ouvir uma voz de Deus dizendo: hoje é o dia de você ser transformado. Os rios continuam caudalosos, mas a igreja é de Deus e Deus cuida da igreja. Naamã, em princípio, não foi em busca do Deus de Israel. Em princípio, ele foi em busca do profeta de Israel. Mas o profeta de Israel, em nome de Deus, mostrou para Naamã que o poder não é do profeta, o poder é de Deus. E quando Naamã entendeu isto, Naamã fez uma declaração: eu renuncio aos deuses da minha terra. Ele deu o nome de Rimon. E ao renunciar os deuses, as divindades de lá, eu agora só oferecerei ofertas ao Deus de Israel. Ou seja, ele se converteu. Ele apresentou uma dificuldade pessoal, dizendo que a sua profissão, o seu trabalho, o fazia ir com o rei dele num centro de macumba lá. Está vendo lá? Mas o profeta disse para ele assim: vai em paz. Está no verso 19. Ou seja, se você encontrou o Deus de Israel, o Deus de Israel vai achar um jeito de tirar você de tudo que não presta. Olha para o vizinho e diga: esta palavra que eu quero que você guarde. Se você encontrou o Deus de Israel, diga: o Deus de Israel vai achar um jeito de te livrar. É a palavra de Deus em nome de Jesus. Contribua com os projetos da ADSM. Chave Pix: tesouraria.adsm@gmail.com. Aparecem as flores no campo. O tempo de cantar chegou. Você assistiu o programa Tempo de Cantar. Produção TV ADSM. E direção do pastor Deiró de Andrade.